Hello, 9th grade students. I've just finished giving you the class online today, and I came here to record chapter 6 for you. This chapter focuses on features of persuasion. O que eu acabei de dizer? Eu acabei de dar aula para vocês lá online, vim aqui gravar o capítulo 6, né, alunos de 9º ano, e nesse capítulo a gente foca em características da persuasão, tá? Let's begin, alright? So I'm going to change this, the position of this recording image here. Vou então passar para cá e vamos lá para o capítulo. Como vocês sabem, eu gosto de começar focando no objetivo da unidade, tá? E qual é o objetivo da unidade? É usar recursos verbais e não verbais para produzir textos persuasivos. Ele quer te ensinar, tá? Como é que a gente faria um texto persuasivo? Como é que é um diálogo persuasivo? E o outro objetivo é identificar recursos de persuasão, tá? Então ele contextualiza com um diálogo. E ele começa assim, ó. O título do diálogo é Are you good at convincing people? Você é bom em convencer pessoas? Vamos ver o diálogo onde Alex e Mary, um tenta convencer o outro de seus argumentos. Vamos lá. My email password is safe, Alex disse, né? Ele diz, meu e-mail, a minha senha de e-mail é segura. E aí a Mary diz, Why is your password safe? Por que a sua senha é segura? E o Alex retruca dizendo, Well, it has numbers and letters in it. Bem, ela tem números e letras. Contém números e letras nela, né? E a Mary responde, That's true, but this does not make it safe. Ok, certo, mas isso não faz da sua senha uma senha segura. Aí o Alex pergunta, Why not? Por que não? Mary então responde, Because the news has recently reported on hackers decoding even the hardest passwords. Então o que ela diz? Ó, por quê? As notícias recentes reportam que hackers conseguem decodificar até senhas mais difíceis. E aí o Alex vem e diz, ó, Yes, that is what the news says, but that does not prove anything, since news reports are very unreliable source sometimes. E aí ele diz o seguinte, ó, mas as notícias, isso é o que a notícia diz, tá? Mas isso não prova nada, porque hoje em dia as reportagens, né, as fontes de reportagens também não são tão seguras às vezes. E aí a Mary diz, Your password is still not safe, since it can be cracked. Mas a sua senha continua não segura a partir do momento em que ela pode ser quebrada, decodificada, tá? Aí o Alex diz, ok, I may be wrong about it being safe. Tá, então tá, eu posso estar errado sobre a segurança, né, sobre minha senha estar ou não estar segura. Como você pode ver, Alex e Mary, eles dialogam, né, e os dois tentam convencer um ao outro dos seus argumentos. Eles ora concordam, ora discordam, tá? Então aqui a gente vê um exemplo de uma conversa onde há essa intenção de persuadir o outro a aceitar, a entender aquilo que está falando, tá? Vamos lá então para o que a apostila em si apresenta pra gente. Deixa eu tirar então essas coisas da frente aqui para facilitar a leitura do texto. Vamos lá. In the dialogue at the beginning of this chapter, we can notice that Alex and Mary sometimes agree and sometimes disagree with each other. O que ele está dizendo aqui? Que você pode notar lá no diálogo, eu até já falei, né? Que Alex e Mary ora concordam e ora discordam um do outro, tá? In their dialogue, they use arguments and counter-argument. Então, nesse diálogo, você viu a presença de argumentos e contra-argumentos. Um falava e usava um argumento, o outro não concordava, ia lá e rebatia com um contra-argumento, tá? This is an example of a persuasion dialogue. Esse é um exemplo de um diálogo de persuasão, tá? Persuasivo. Another good example could be the dialogue you have with your parents when you want to go to a party and they don't want to give you permission. Um outro exemplo, vocês vão entender perfeitamente, é quando você está dialogando com seus pais, tá? E você quer ir a uma festa e seu pai ou sua mãe não quer permitir. Então você usa do seu poder de convencimento, usa todos os seus argumentos para convencer o seu pai a deixá-lo ir a uma festa. Isso é persuasion, isso é persuasão.
Persuasão é o poder de convencimento, de influenciar alguém a fazer algo, tá? Então, according to Wikipedia, persuasion is an umbrella term of influence. Então, olha só, persuasão, de acordo com a Wikipedia, é um termo mais abrangente, tá? E para influência, tá? Persuasion tá lá no topo e vem outras palavras ligadas a persuasion, tá? Que é, por exemplo, influence. Persuasion refers to an attempt to influence a person's beliefs, attitudes, intentions, motivations or behavior. Então, olha só, a persuasão é uma tentativa, refere-se a uma tentativa, attempt é tentativa, de influenciar as crenças de uma pessoa, as atitudes, as intenções, as motivações ou o comportamento. Por exemplo, quando você vê um anúncio na televisão ou de jornal e etc., ali ele está tentando convencer você a comprar um produto, né? Então, a mudar o seu comportamento e ir atrás desse produto, tá? E mudar a sua ideia, suas crenças. Então, eles usam todo o poder de persuasão possível para te convencer de que você precisa daquele produto, ele é essencial na sua vida, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque eles são bons nisso. In business, persuasion is a process aimed at changing a person's or group's attitude or behavior toward an idea or object by using written or spoken words to convey information, feelings or reasoning or a combination thereof. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Que nos negócios a persuasão é um processo que tem por objetivo, aimed at, tem o objetivo de mudar a atitude ou comportamento de uma pessoa ou de um grupo, tá? Ou diante de uma ideia, de um evento, tá? De um objeto. Pode ser através da linguagem escrita ou da linguagem falada, tá? E nisso, passando informações, sentimentos, tá? Ou a combinação de tudo isso, ok? In marketing and politics, persuasion is often used to convince people. Então, olha só, no marketing e na política, cuidado com isso, a persuasão é usada para convencer as pessoas. O que mais os políticos fazem, né, gente? É tentar nos convencer da verdade deles, né? Então, olha só, ele trouxe para vocês aqui algum vocabulary, eu acabei traduzindo já. Behavior, comportamento. Observem que aqui o behavior está escrito com U e aqui está escrito só com O. Ambas as formas estão corretas. Uma é no inglês americano e a outra é no inglês britânico, tá? Esse aqui é o inglês britânico. Convey, transmitir, passar, como eu falei aqui, passar informações, transmitir. Attempt, tentativa. Thereof, disso tudo, da combinação disso tudo. Tava bem aqui, ó, combination thereof. Combinação disso que foi dito antes, tá? Bom, when watching TV, we can notice a variety of persuasion techniques used to convince us to buy product. For example, quando você está assistindo uma TV, por exemplo, a gente pode notar uma variedade, né, de técnicas de persuasão usadas para convencer-nos a comprar um produto, por exemplo, tá? Várias técnicas são usadas. Next time you watch TV, try to pay attention to the ads and identify the elements used to persuade. Então, ele está te dando aqui uma dica. Olha, na próxima vez que você assistir TV, tente observar quais são as técnicas, quais são os elementos de persuasão que estão sendo empregados, utilizados nessa propaganda, tá? Ou na televisão, tá? Para persuadir. Quais são esses elementos de persuasão que estão sendo empregados ali para te convencer, tá? No anúncio, tá? O que quer que seja. Bom, aí ele vai dar algumas técnicas. Play on words, que é a brincadeira com as palavras, tá? Aí ele diz o seguinte, ó, it can be a word or turn of phrase with double meaning, a pun, or other humorous uses of language. Então, olha só, ele está dizendo que pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras que tenha duplo sentido, tá? Um trocadilho, pun é trocadilho, tá? Já tem aqui, ó. Esse turn of phrase também é uma maneira de dizer, tá? Ou other humorous use, ou outro uso de linguagem mais bem-humorado, tá? Com humor. E aí ele traz aqui para vocês alguns exemplos, ó. Olha quando ele fala isso aqui, ó.
Enjoy the little things. Quando ele diz, ó, aproveite as pequenas coisas, ele traz uma joaninha, porque joaninha é um insetinho bem pequenininho, né? Então ele fez uma brincadeira aqui, ó, com a imagem e as palavras, ó. Attitude is everything. E aí tem um limão. O que ele está querendo te dizer com isso? Ó, atitude é tudo. Atitude diante das situações mais difíceis até, tá? Eu acho que isso aqui ficou na frente do texto que eu li, né? Eu espero que não. Acho que só quando eu subi, mas vamos lá. Attitude is everything. E aí ele botou um limão aqui. Pelo menos eu tô enxergando um limão, tá? E aí o que passa pra mim de imagem? Que se a vida te der um limão, aquela brincadeira, né, que a gente fala, aquela frase que sempre se fala, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Então atitude é tudo. Tenha atitude em face das diversidades, das situações da vida, tá? E aí ele traz mais aqui, ó. Keep going. Não importa se está chovendo, se está com problema. Keep going. Continue. Positive vibes only. Tá? E aqui, ó, somente vibrações positivas. Aí ele colocou aqui umas vibrações. A gente pode interpretar de várias maneiras, né? Cada um, diante de uma imagem, tem possíveis interpretações, né, diferentes. Tá? Mas, assim, de uma maneira geral, essas interpretações que eu dei são realmente coerentes, né? Eu acho. Bom, a gente tem aqui também uma, ó, keep your friends close and your enemies closer. Aí ele tá aqui, ó, abraçado com duas pessoas, mas uma tá um pouquinho mais afastada, a outra tá bem perto. E olha a frase, mantenha seus amigos perto, mas seus inimigos mais perto ainda, ó. Even closer, ó. Your enemies closer. Closer ó, você colocou aqui o sufixo ER, tá? Que é de comparativo, né? Quando você acrescenta ele aqui, você está dizendo que é mais alguma coisa, tá? Então, mais perto. Closer, ok? Mais perto ainda. Para quê? Para ter sob controle, né? Para mantê-los sempre sob controle. Vamos seguindo. Depois ele traz o seguinte, ó. Colors and images. Deixa eu me jogar aqui para o lado. Vou ficar mudando aqui de posição para que seja melhor para visualização do texto, tá? Outra técnica que pode ser empregada é o uso das cores, tá? Cores também atraem muito ou repelem, né? Uma pessoa de ver, de ter interesse por algum produto, por uma imagem, por alguma propaganda, né? Em determinadas situações a gente usa diferentes tipos de cores, cores mais quentes, cores mais suaves, né? Até no quarto de um bebê, por exemplo, não é aconselhável colocar uma cor quente, porque deixa a criança mais agitada. Então as cores influenciam muito, tá? O comportamento humano, o nosso desejo por obter alguma coisa, tá? Então, colors and images. Olha o que ele diz, ó. Colors and images are sometimes more attractive than words. Então, olha só. Cores e imagens, às vezes, são até mais atraentes do que palavras. By using colors in an ad, we can send positive or negative message to the person looking at it. And we can even change the mood of the viewer. Foi o que eu acabei até de dizer. Quando você emprega cores no anúncio, por exemplo, você pode enviar mensagens positivas ou negativas para a pessoa que está vendo, tá? Então, a escolha de cores precisa ser muito bem criteriosa, tá? Num anúncio, porque ele tem o intuito de persuadir, né? A imagem que você coloca precisa ser muito atraente. Aí ele fala, ó, we can even change the mood of the viewer. Através da imagem e até mesmo das cores, a gente pode mudar, inclusive, o humor de uma pessoa, né? Que tá vendo, da pessoa que tá vendo aquela imagem, tá? E ele colocou 2 exemplos aqui, ó. It's summertime, tá? E aí ele coloca várias figuras aqui referentes a summer, tá? E usando várias cores, diferentes cores. E aí é bom vocês pensarem assim, o que essa imagem me traz de sentimento? Ela me traz alguma coisa boa? Me traz alguma coisa ruim? Pensar nesse uso de cores. Quando você for olhar matérias ou anúncios, etc., tem em revistas, em jornais, pensar sobre isso. Qual é a sensação que me causa? Me causa desejo de comprar? Me causa repulsa? Ou essa imagem não está bem relacionada, né, ao objetivo, que é vender, né, que passar, me convencer de comprar ou não alguma coisa. Então analisem essas cores todas quentes aqui, o que ela te traz, né? A escrita está assim, ó.
Ih, me diminuí aqui, gente. Happy Holy. Acho que é isso, eu tô com o texto na frente. Analisem as imagens, tá? Analisem essas imagens e vejam, assim, olha, o que ela tá trazendo para mim de sensação. Deixa eu mexer aqui um pouquinho na câmera, que eu quero colocar como estava, tá? A minha imagem. Aqui, consegui. Ok? Menos partes pretas do lado. Bom, agora a gente vai falar de front size. Front size é a parte da frente de uma notícia, de uma imagem, tá? É a parte frontal. Front size is important when creating an ad, because it can neither be too small, otherwise nobody will be able to read it, nor too big, or you'd end up not having space for the important information you need to convey. Então, olha só, num anúncio, aí a gente está falando de imagem de escrita, né? A parte escrita, ele está dizendo o seguinte, ó, quando você cria, né, a parte frontal de um anúncio, ela não pode ser nem muito pequena, nem muito grande, tá? Nem muito pequena, por quê? Porque você pode acabar ninguém vendo, tendo possibilidade de ver, de ler o que está escrito, tá? E nem muito grande, porque senão você aumentou a imagem, aumentou ali aquela imagem gráfica ou informações enormes na página, e aí o que você precisa colocar de informação vai acabar não tendo espaço para isso, né? Para a mensagem que você precisa passar, tá? Your choice of front style and size has to be compelling and reasonable. Então, assim, a escolha, né, dessa front size tem que ser algo que seja readable, algo que você pode ler, tá? E esteja bem claro, bem visível. Tem que ser uma escolha bacana, tá? Então, nem imagens muito grandes, nem imagem muito pequena, nem letras muito grandes, nem letras muito pequenas. Isso tudo precisa ser medido, precisa ser observado, tá? Olha só, aqui a gente tem um Cinema Festival. A data, o horário, tá? O dia da semana. Tá? Com isso você já passou a mensagem que você quer. Olha, o Festival de Cinema vai ser no dia 23 de outubro, que cai num domingo e às 8 da noite, tá? Olha essa imagem aqui, deixa eu tirar a minha imagem daqui. Ó, Rights, Justice, Equality, Law, Parity, Citizens. E aí ele bota várias imagens relacionadas a isso. O que essa imagem te causa? Ela tá legal? Ela tá cumprindo a proposta? Isso é algo que vocês precisam começar a analisar quando vem ads, tá? Justice, olha aqui, ó, o símbolo da justiça. Ele colocou várias imagens, talvez menos, né, fosse mais nesse caso. Agora a letra, o tamanho da letra está visível, né? A gente precisa analisar isso aí, tá? Equality, deixa eu ver mais o que tem. Citizens, não tem ilustrações sobre cidadãos, mas tem várias imagens aqui, tá? A meu ver, essa imagem está mais poluída, né, do que essa outra imagem. A proposta aqui é passar uma mensagem de, olha, vai lá, assiste o Festival de Cinema, tá? Aqui ele quer falar, né, de justiça, de direitos, etc., né? E aí utilizou diversas imagens que estão ligadas, tá? Podia ter menos, né? Mas ele optou por colocar todas essas ilustrações para chamar a atenção, talvez. Então, a gente tem que pensar qual foi o objetivo, né? Atingiu o objetivo, tá? Isso é o que mais importa quando a gente está tratando de imagens de um anúncio, por exemplo, onde você tem o objetivo de persuadir alguém a algum comportamento, ou ideia, ou mudança de ideia ou de comportamento. Bom, a gente está quase finalizando aqui o nosso tópico, e ele fala de cross-disciplinary, e aí que é a ligação entre disciplinas, tá? Então, olha só, é comum vermos em textos publicitários, é onde você pode aplicar isso, tá? É comum vermos em textos publicitários e de propaganda vários recursos de persuasão, como jogo de palavras, cores, letras e imagens variadas, etc., empregados como elementos de convencimento. Da próxima vez que assistir a propagandas de televisão ou ler revistas e jornais, pense nos elementos de persuasão que foram utilizados para chamar a sua atenção. Tá? Então, essa unidade faz esse convite a você. Tá? Comece a prestar atenção nos elementos de persuasão. A escolha de cores, a escolha das palavras,
Quais foram os argumentos usados? Eles foram realmente persuasivos? Eles te deram mesmo vontade de fazer aquilo que o anúncio ou a informação, a notícia, a matéria se propõe a fazer? Ele quer te convencer. Um político, por exemplo, que argumentos ele usou, que tipo de linguagem ele usou, até que imagens ele colocou para te convencer de que ele é a melhor opção, por exemplo. Né? Normalmente político tem muito poder de persuasão, muito poder de convencimento. A gente precisa estar atento a isso. Né? Que jogo de palavras foram usadas? Né? Isso tudo é muito importante ser analisado, tá? E aí ele brinca aqui com contextualizing. A gente tem um gigante, ó, um elefante, tá? E um ratinho. Olha que imagem interessante. O ratinho, ele foi capaz de convencer esse elefante a subir ali na cadeira, tá? Isso é o que passa para mim de imagem, olha. Olha o que o Mouse fala. Promise that you will not disturb me again. Prometa que você não vai mais me perturbar. Ele convenceu, olha, aqui, ó, o elefante a subir lá. E aí ele, prometa que você não vai mais me perturbar. Não vai me perturbar novamente. Aí o elefante diz, yes, Mr. Mouse, I promise. Sim, senhor rato, eu prometo. Aí o Mouse diz mais uma vez, ó, and one more thing. E mais uma coisa, remember that size is nothing. What really matters is your power of persuasion. E lembre-se, o seu tamanho não quer dizer nada. O que importa é o seu poder de convencimento. E de fato, né, gente? Quando a gente tem um poder de convencimento, a gente coloca qualquer um no bolso. Né? A pessoa pode ser um maioral de uma empresa. Mas se você conseguir persuadi-lo de que você está falando o que é correto e etc., você consegue manobrá-lo. Né? Então a persuasão é um poder muito sério. Tá? E aí, para mim, é essa imagem a interpretação que eu faço. O rato conseguiu convencer um elefante, que é muito maior que ele, a subir e ficar lá no cantinho dele sem perturbá-lo. E aí ele fala no final, ó, oh yes, I'll remember that. Então ele está totalmente submisso aos comandos do rato, né? Pode deixar, eu vou lembrar disso, tá? Então, o foco dessa unidade era esse, tá? Te mostrar o poder, falar sobre o poder, as características da persuasion, que é a persuasão, ok? No nosso próximo encontro, né, na nossa aula ao vivo, nós vamos tratar dos exercícios, tá? Nós vamos ver imagens, vamos analisar essas imagens e vamos pensar juntos, né? Elas são persuasivas? Por quê? A escolha de cores, o jogo de palavras e etc. O que ele tá querendo me passar de mensagem? Tá sendo convincente? Não tá? Então, até lá então, pessoal. See you next time. Bye bye. Enjoy the most our classes and have a nice weekend, okay? See you.